Fala galera do Crônicas, e aí meu povo, tudo bem? Rapaz, vamos nessa aqui para mais um vídeo diário do canal. Inclusive se inscreva aí, por favor, no Crônicas SCV, tanto no Instagram, também como aqui na plataforma agora do YouTube. Quer dizer, inscreva-se, claro, se você gostar do conteúdo, espero que você goste. Estou aqui me adaptando ainda nesse primeiro momento, mas o importante é manter o conteúdo funcionando. E hoje, dando seguimento a isto, vamos dar uma olhada aqui no que o nosso querido presidente Fábio Mota falou na coletiva de ontem, que aconteceu às 14 horas. Eu não vou pegar ela por completo, porque é uma entrevista de 1 hora e alguma coisinha, mas eu vou explorar realmente os momentos nos quais os repórteres iniciaram os questionamentos, né? Então vamos dar uma olhada nisso aqui, eu vou comentando por cima do que ele fala. E assim a gente gera mais este conteúdo para o Crônicas SV. Antes de mais nada, ele tinha comentado, né, sobre a adesão de alguns patrocínios esses que nós já tínhamos conhecimento aí ao longo da semana, como foi o caso, por exemplo, do supermercado BH, do Pedrinho, né, o dono também do Cruzeiro hoje. E Fábio Mota, inclusive, tinha dito numa entrevista do canal do Dinâmico que saiu a procura de supermercados aqui da região, aqui de Salvador, da Bahia, de forma geral, mas nenhum dono, CEO ou algo desse tipo decidiu, né, apoiar o Vitória, a instituição. Enfim, e ele disse que nem queria a grana, ele só queria realmente uma permuta para manter a alimentação dos jogadores, mas faz parte do processo. Querido Pedrinho, querido de Fábio Mota, né? Mas também um querido para a gente, já que nos ajudou. Como eu estava também querendo adentrar aqui o Nordeste, ele já tem, salvo engano, algo em Vitória da Conquista, assumiu, e agora a pergunta do Vitória, no que diz respeito à alimentação, foi bem encaminhada e ontem foi o registro oficial disso. Também teve o anúncio da Balada, da empresa de Gustavo Lima, que agora está responsável pela parte das catracas, dos ingressos, enfim, tudo isso que gira em torno, e mais um patrocinador, que eu não me recordo agora o nome, mas que vai nos ajudar aí para esta sequência. Beleza? Dito isso, vamos aqui reagir ao que o nosso querido Fábio Mota falou nessa entrevista de ontem. Vamos nessa. Eu ia comentar sobre duas contratações novas do Vitória, Pochettino e Brites. O Vitória vai ter um problema para resolver em relação a eles, porque só um vai jogar com o problema bom, né? Problema bom. Eu queria saber, o Pochettino, claro, ele era a posição mais decisiva no campo, mas o Brites era a posição que o Vitória tem mais carências hoje, por causa de lesões. Queria saber quais pontos o Vitória avalia para tomar essa decisão, se está 100% com o Jair Ventura ou você também participa? Isso é decisão técnica, quem escala o time é o treinador. Pelo amor de Deus, né? Assim, antigamente tinha isso, de que o presidente, ele chegava, ele batia na mesa e dizia que o jogador que teria que jogar, ou então influenciava na sequência, influenciava, na verdade, o pensamento e até na mesma execução do próprio técnico. Eu lembro que Paulo Carneiro, ele tinha, né, um perfil que demonstrava isso, não sei ao certo se ele já fez, mas parecia que ele estava sempre presente. O próprio Fábio Mota está sempre presente também. Ele fala que diariamente acompanha os treinos e é fato, toda vez que eu vejo pelo menos os bastidores, ou então tem algum vídeo de algum jogador, ele está sempre lá acompanhando. Acho isso importante pra caramba, mas isso não quer dizer que ele vai ter impacto na escalação do time. É claro também que em relação às contratações, por mais que tenha o scout, por mais que tenha a indicação do treinador e da comissão técnica, do grupo que está ali para isso, tem também a participação do presidente, que não só dá a canetada, né? Mas, por exemplo, ele mencionou que Diego Tárzia foi ele que bancou, né? Que Zé Vitor também, da mesma forma. Então, é importante, né, que o presidente participe do processo. No entanto, no que diz respeito à escalação do time, a gente tem que dar a César o que é de César, né? Quem é o especialista na área é o treinador e não o presidente. Vou me alvorar e entrar nisso aí, mas Deixa eu ver se eu adianto um pouquinho aqui para... Pela dificuldade que a gente tem na zona de trás do clube. Então, o treinador vai, primeiro, tem tempo para isso, mas precisamos se dar um dia antes do jogo. O jogo aqui dia 3, então até dia 2. Até lá a gente vai observar, vai estar jogando brasileiro, e de repente vai ter que escolher, só para que a torcida entenda por que isso. É porque os dois jogaram Copa do Brasil. Pelo fato dos dois já terem jogado Copa do Brasil, o que é que diz o regulamento? Você pode ter 3 jogadores que jogaram Copa do Brasil inscritos, mas René e Zé Vitor também jogaram Copa do Brasil pela Portuguesa. Ou seja,
aí a gente só vai poder colocar ou Pochettino ou Brites na Copa do Brasil. E aí, meus amigos, vocês fariam o quê? No meu posicionamento, eu acho que o Pochettino é uma peça fundamental para o meio de campo do Vitória. Vai chegar ali para ser reserva de Matheus Júnior nesse primeiro momento, mas quem sabe pode até tomar a sua vaga. Vamos ver, depende muito. Porém, para as carências do momento, acredito que a inscrição de Brites ela é médio e longo prazo mais pertinente. Porque na zaga nós temos Kaká, Luan Cândido, Edenilson que pode fazer a zaga também e Kaique também que pode fazer a zaga, mas não são jogadores daquela função. Embora Edenilson subiu na base, ele era volante mesmo, e aí subiu como zagueiro. Mas assim, por conta disso, e até pelo fato também do próprio Brites poder jogar na lateral direita, acredito que seja mais relevante Brites nesta posição ser inscrito. Pochettino não é que a gente não vai precisar, não é que ele não seja importante, sim, muito importante. Só que aquela faixa de campo ali a gente tem Zé Vitor, a gente tem Baralhas, a gente tem Emmanuel Martinez, a gente tem Mateuzinho, a gente tem Rubens Ismael que tá prestes a subir, o próprio Kaique também, Diego Tarzi, enfim, que pode fazer as duas, o próprio Cantala Pedra que pode ser utilizado. Então, assim, queria muito que os dois pudessem ser inscritos, mas nessa situação de que só pode escolher um, eu escolheria Brites. E você, comente aí. Se fosse dois que também já jogaram a Copa do Brasil, você vai ter que escolher um ou outro que vai ser inscrito para a Copa do Brasil. No caso do Wallace, não tem problema, que ele não jogou E o Wallace, esqueci de falar de Wallace. Copa do Brasil. E no caso do Fabiano, também não tem problema, que ele não jogou Copa do Brasil. Então, já respondo aqui de regularização. Deve sair no vídeo hoje Pochettino, Brites e Wallace. Já o Fabiano, como é uma contratação internacional, que ele estava no Moreirense, a janela para contratações internacionais só abre dia 20. Inclusive, o meu parceiro Thiago Luiz, do Radar do Leão, colocou lá que o Wallace saiu no bid, saiu ontem mesmo. Brites e Pochettino, os três já estão disponíveis para atuar. E aí, como ele falou no que diz respeito a Fabiano, que é o lateral direito do Ceará, não pode ainda por conta dessa transação que é internacional. Mas os três já estão aptos. Acho isso ótimo. Vamos nessa. Fábio, sobre o Lucas Arcanjo aqui, está muito próximo de superar Borges, né? O Borjão, como é chamado carinhosamente, em número de partidas, se tornando o goleiro com mais jogos pelo Vitória. Só para a gente ter uma ideia. Ele tem contrato com o Vitória até 28, né? Fim de 28, o Lucas. Queria saber de você se rolou uma proposta pelo jogador e o que você acha desse vínculo dele com o Vitória. São 8 temporadas em tempos de rotatividade no futebol. Bom, o que eu acho é que a gente está fazendo das tripas corações, anunciando balada, BH e Brahma, para que a gente não possa conseguir. O outro patrocinador foi a Brahma, né? E assim não vender ninguém. Qual o planejamento do clube? Esse ano manter a base que a gente está, com os reforços que estamos fazendo e até o final do ano. E você já respondeu, ele tem contrato até 28, não passa pela cabeça do Vitória nesse momento não vender nem Lucas Arcanjo, nem Eric, nem Ramon, nem René. Tá falando dos que liberaram, dos que vivem tendo sondagem todo dia. O intuito nosso, se a gente assim conseguir, o torcedor, é muito importante continuar se associando. Os que estão indo lá de frente fazer um esforço muito grande para se tornar de frente. Nós perdemos 2 mil sócios nessa parada, isso aí não falta tanta, certo? Que a gente consiga manter o que nós torcemos e que a gente não. Então, hoje, na minha cabeça, o Lucas Arcanjo vai cumprir o contrato dele. Esse ano, a gente não planeja vender. Que ótimo, porque anteriormente Fábio Mota falava muito em vender Lucas Arcanjo. A gente fica cheio de dedo, né, para poder comentar que Lucas Arcanjo para mim, está no top 3 dos melhores goleiros do Brasil. Porque muitos pensam que a gente é clubista e também não há valorização dos clubes aqui do Nordeste perante ao eixo. Então, eu posso afirmar aqui com muita tranquilidade, pela forma como o Lucas Arcanjo ele é bombardeado e o quanto ele evoluiu, e Lucas Arcanjo, sem dúvida, é um dos melhores goleiros do Brasil. Para mim, top 3, sem nenhuma dúvida, porque o homem tá pegando pra caramba e valoriza ainda mais o trabalho de Itamar Ferreira, de Paulo Musso e toda a comissão. Então, assim, eu fico muito satisfeito em ter um dos melhores goleiros do país no meu time, no clube, e um jogador que saiu daqui, que é nosso, né? Que é da base. E aí ele traz um outro aspecto, né? Que é a sondagem para esses atletas Baralhas, Eric, Ramon, que são peças essenciais, cara. É fundamental. A gente fica também num complexo, num paradoxo, porque nós precisamos da grana. Só que se a gente também não mantiver uma base que deu certo, sobretudo para manter o clube na Série A do ano passado, e este ano evoluiu bastante, e acredito que por conta disso, realmente, que a gente tem ganhado essa evolução, é que a gente fica nessa dúvida se a gente vende para ter dinheiro ou se a gente mantém para evoluir no campo. E hoje, felizmente, a Vitória pode bancar isso e dizer, por mais que ainda passe aperto, né, financeiro,
mas hoje a gente já pode garantir, isso muito por conta do mérito do presidente aí, de toda a sua equipe, que falou, que afirma, né, que é possível sim manter esses caras, principalmente grande parte, quem sabe é 90%, até 100% do grupo do ano passado, com alguns acréscimos deste ano, para a gente alcançar voos maiores como time mesmo. E aí, naturalmente, também como consequência para o clube. Então, que bom que a gente pode fazer isso hoje, mas é sabido, sim, por todos que em algum momento vamos precisar vender. Fábio, boa tarde. Com relação ao estacionamento, né? Você já falou sobre isso, mas o torcedor voltou a ficar apreensivo. Eu vou tranquilizar o torcedor. Fique calmo, tranquilo. Não muda nada na sua vida. Por enquanto, só vai mudar que ao invés do Vitória estar operando estacionamento, pagando funcionários, porque será uma empresa que é concessionária da Arena Barradão. Inclusive, é uma notícia que garante que a Arena Barradão ela realmente vai acontecer. Ele comenta bastante sobre os alvarás que estão na prefeitura. E esse processo ele aparentemente demora mais, né, que a questão burocrática. Mas quando o consórcio que vai assumir a Arena Barradão, que vai assumir Barradão e vai construir lá no Arena, já assume o estacionamento, já tem ali uma espécie de certeza de que uma certeza de que irá acontecer, de que o projeto já começou a ser executado e que seja executado logo nesse primeiro momento, se possível com a iluminação, né? Porque de dia é massa o pré-jogo, mas à noite, quando a gente passa por ali, cara, tá tudo muito escuro e a segurança aqui não é tão boa, né, em Salvador de forma geral, e tá todo mundo já bebendo a sua cerveja, né, para pisar em vidro, então para gerar uma confusão é daqui para ali. Portanto, que bom, né? Que bom e que organize, mas que não, como ele próprio já tranquilizou aí o torcedor que fica ali no estacionamento, que não acabe com a festa, porque ela é característica da gente. Então, isso aí, na verdade, é uma notícia até boa, que na Barradão já está assumindo as partes contratuais que são dela. Mas o cara vai continuar fazendo churrasco, bebendo a cerveja e cansando no paredão. Só vai mudar, vai sair o pessoal do Vitória, você vai poder, por exemplo, ter uma tecnologia mais avançada. Você vai entrar no estacionamento do seu carro, aquele prédio, tá? Então, vai se organizar no primeiro momento. Fábio, boa tarde. João Graça do Boa Tarde. Acabou de sair uma matéria que eu queria saber se você poderia confirmar, uma matéria sobre uma negociação do Vitória estar encaminhando o retorno de Wagner Leonardo, zagueiro. Eu queria saber se isso de fato é verdade e se existe algum alinhamento entre a diretoria do Vitória com o Grêmio em relação à volta dele. Rapaz, eu não quero Wagner Leonardo, não. Eu peço desculpas ao torcedor que gosta, que quer, mas para mim o que ele fez com o Vitória é de uma baita covardia. O Wagner Leonardo ele esteve aqui em 23, em 24, estava se consolidando como um ídolo mesmo do clube. Inclusive eu lembro que ele falou em uma das entrevistas para a própria TV Vitória o quanto ele queria, né, ser comparado no sentido de liderança a Francesco Totti, que ficou no clube por muito tempo, só jogou em um clube na verdade, ele não era o caso, mas a expectativa dele era se manter por aqui por muito tempo. E aí, assim que ele sai, primeiro que ele força a saída, ele já recebeu uma proposta do rival, que por mais que mude a vida financeira dele, a realidade financeira, não é um jogador que ganhava pouco, ia ganhar muito mais sim, mas muito provavelmente a gente conseguiria vendê-lo por mais e para uma outra agremiação que não fosse o Bahia. Pô, a identificação que ele tinha aqui para ele ir para o Bahia, ele quis muito ir. Então essa questão do ele querer é o que me afeta bastante. E depois, principalmente, quando ele chega lá na entrevista com o Lucas Esteves, e ele fala que a gente é um time pequeno, não nessas palavras, mas a ideia que ele trouxe foi justamente essa. Isso me incomodou de uma forma absurda, porque a gente já tinha vivenciado experiências parecidas com essa, com outros jogadores que nem eram tão identificados assim, mas, pelo que ele fez aqui, pela forma que a gente valorizava esse jogador, ele ter falado aquilo, isso me entristece. E a imagem que eu tinha dele foi completamente jogada para o ralo. Isso não é só porque eu sou torcedor, passional, não. Isso é porque a gente precisa valorizar a nossa instituição. Então, o cara que disse isso da gente, ele pensa isso. Às vezes ele não fala, mas ele pensa. E ele não pode pensar isso, né, jogando neste clube aqui. A gente sabe que nós não ganhamos todos os títulos que, por exemplo, o Grêmio venceu, que o Corinthians venceu, que o Flamengo ganhou, enfim. Mas nós temos sim o nosso valor, estamos aí nesse período de reconstrução e o Vitória é tradicional para ele chegar e dizer isso. Eu não admitiria Wagner Leonardo aqui. Quem sou eu, né? Porque o presidente, eu já vi esse corte na entrevista no canal do Dinâmico, disse que tentou realmente, e Papelinho também já tinha dito isso, que tentou novamente o atleta. Mas para mim seria um retrocesso, até porque
Lucas Cândido vem bem, a gente sabe da dificuldade que é negociar com o Red Bull Bragantino, sim, muito provavelmente, como ele não é do Vitória, muito provavelmente ele vai sair no final do ano, mas a gente também já perdeu, por exemplo, o Lucas Alta, que jogou muito bem, sobretudo no segundo semestre do ano anterior, e conseguimos um Kaká da vida, que vem bem também para substituir. Substituto imediato de Wagner Leonardo era Zé Marcos, que não rendeu absolutamente nada. Mas Luan Cândido chegou agora e retomou bem, talvez até no mesmo nível que ele, sem tantos gols, porque também a temporada é menor ainda, né, do que ele construiu, de Lucas Cândido no caso. Então, velho, é possível sim a gente buscar alguém que não seja do mesmo nível, mas que se aproxime ou até mesmo que eleve o nível. Porque o que Wagner Leonardo fez com a gente, torcedor, rapaz, mesmo pensando no clube, mesmo pensando que levaria até um nível técnico, que seria um bom banco nesse primeiro instante, eu não admito Wagner Leonardo, respeito quem admitir. Ele com a questão dos débitos que o Grêmio tem. Mano, eu quero receber o dinheiro do Grêmio, o cara não paga. Mas vamos lá, não aguento mais falar sobre isso. Né? Wagner Leonardo um atleta que é amigo do clube, tem a maior consideração pelo clube. O Vitória tem a maior consideração pelo clube. Eu não acho que ele tenha a maior consideração, assim, pode até ter entre vocês, entre os bastidores, enfim, mas do que ele falou, pra mim isso não é consideração positiva nenhuma. Nenhuma. E seria uma peça importante no nosso reforço ao Esporte Clube Vitória. Antes do Pix, a gente começou com o Grêmio não liberava, nem pagava nem liberava. Na verdade, a gente está tentando recuperar o nosso ativo, não andou. E a gente trouxe o Pix. Tá? Então, de lá para cá, não tem nenhuma novidade, não tem nenhuma conversa por enquanto. Então, para mim, está bem a novidade isso. Então, onde é a matéria? Estou sabendo. Boa tarde, Fábio. O Araújo para Notícias. O Vitória agora tem 2 competições pela frente, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. O único do Nordeste tem 2 competições. O time se reforçou. Tá botando para, só alfinetando. Mas é importante ter isso, eu gosto. Mostra que, além de ser presidente, ele é torcedor. Acho isso bom. E realmente, aí, pela pergunta, ele vai falar sobre Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Prioridade brasileiro. Não tem o que discutir. O Vitória precisa se manter na Série A por mais tempo possível. É fundamental que isso aconteça. A Copa do Brasil a gente está animado, tirou um dos favoritos, claro, e foi daquela forma. No entanto, é essencial que a gente se mantenha na primeira divisão e, se possível, que alcance voos maiores este ano ainda. E a Copa do Brasil, que a gente dê sequência. Estou muito animado, sim. Quero vencer o Atlético Paranaense e dar continuidade, sim. Tenho esperança de vencer a Copa do Brasil, sim, em menor proporção, mas sim. Porém, a minha expectativa mesmo diz respeito ao Campeonato Brasileiro em manutenção e manutenção tranquila, que é o que está sendo encaminhado neste momento. Pelo que o reforço ainda está no mercado. E gostaria de saber como é que a diretoria pensa em administrar essas 2 competições no momento em que o Vitória avançar na Copa do Brasil, que é o planejamento também tem que tentar cuidar do Campeonato Brasileiro. E qual seria a perspectiva referente ao Campeonato Brasileiro? O brasileiro é o mais importante de tudo para a gente, nós sabemos disso. Claro. E o brasileiro vai ser sempre prioridade com relação a qualquer competição, que é o brasileiro, junto com a torcida, é o responsável pela transformação do Vitória. A gente não pode viver, se o brasileiro são as maiores cotas de patrocínio que estão na camisa e estão chegando aqui hoje, chegaram antes que a gente está na Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Então, é evidente que quando a gente reforça o clube nesse momento, quando eu digo reforça, por quê? Foi contratações pontuais, ok. Mas tipo assim, o Nathan teve a infelicidade no melhor momento dele de ser lesionado, a gente trouxe um lateral, a gente só tem o Matheus, para substituir o Nathan e emprestamos o Claudinho. Eu vou entrando aí no que você está dizendo. Né? Mas o Neves recebeu o contrato com a gente de forma amigável e a gente estava trazendo um zagueiro, então saiu o Neves e entrou o Brits. Né? O Ronald também, a gente achava que ele teria que ganhar mais maturidade, que ele deveria rodar um pouco, porque tem contrato do clube. O Ronald foi para o Criciúma, veio um pouquinho. Ronald ganha maturidade, eu não concordo não, né? Ronald já é rodado. Acho que ele não estava se encaixando mesmo no processo do Vitória, né? Ali onde ele ia jogar e tal, porque com a bola ele é um bom jogador, mas defensivamente ele deve, e ultimamente nem com a bola ele estava indo bem, né? O cara precisa se destacar para jogar. Ainda mais quando o meio de campo ele tá tão competitivo. Estou mostrando as posições que nós trouxemos. Saiu um e colocamos outro. Junto com isso também nós emprestamos o Pablo. Sofreu com esse problema na final da Copa do Nordeste, que a gente só tinha um jogador, camisa 5, chamado no futebol, né? Que é o Kaique. O Kaique está com a fratura. Cabeça de área. Da costela, você vai ficar cansado, é a idade antes. Da costela, e a gente tinha que ter alguém ali e torcer pro Wallace. Mesmo sabendo que o Ismael está voltando, está treinando muito bem. Então, qual foi a ideia das contratações? Foi fazer reposição e tirar e trazer peças especificamente para aquela área. Quando a gente fez isso, num esforço grande, muito grande,
Porque os que estão machucados continuam recebendo salário. Dudu, Camudanga, Edu, Natan, tem mais aí, me ajuda. Esses continuam recebendo salário integral, a gente tem que trazer outros para fazer a substituição, a gente conseguiu trazer e fazer esse reforço. Então, quando a gente faz isso, a gente mostra que a gente tem prioridade no brasileiro, mas também de passar de fase na Copa do Brasil. Se vamos passar ou não, é outros 500. Verdade. Mas estamos fazendo aqui a nossa parte para tentar passar. Penso assim também. Ô, Fábio, sobre os emprestados ainda, né? Só para entender se eles estão no mesmo modelo de empréstimo de Rato, por exemplo. Não. Claudinho tem contrato, só foi emprestado. Ronald tem contrato, só foi emprestado. Neres foi rescindido. Pablo tem contrato, só foi emprestado. Rescisão fizemos com o Nery, com o Pedro lá, o centroavante. Rescisão fizemos com o Renzo Lopes, que foi para o Ceará Livre. E fizemos rescisão também com o Kik. Esses venceram o contrato e a gente não renovou. E a gente fez as decisões. Além das contratações que foram interessantes, as saídas também foram interessantes. Jogadores já desgastados aqui, ou então que não deram certo no processo, né? Tá. Sobre contratações, encerrou o prêmio ou vocês conversam aí nos bastidores para ter mais algum? Não, a gente está no nosso limite aí, certo? E com esforço muito grande. Nossa janela está fechada, a não ser que a gente consiga dar sequência ao nosso planejamento, que é de sair mais 2 ou 3 peças para que a gente possa assim acomodar outras pessoas. A gente Informação aí, ó. Janela fechada. A não ser que rescinda com alguém, o Vitória não contrata mais ninguém. E aí, você está satisfeito? Você acha que precisava de mais alguém? Quem? Qual posição? Comente aí. que tem, a gente tem um time competitivo, a gente pensou muito na questão do Beirada pela esquerda, mas a gente tem lá alguns atletas como Tárzia. está muito bem, tem o Lucas que precisa jogar, que não jogou. Então, o zagueiro, por exemplo, saiu um, botou outro. Se sair outro zagueiro, a gente vai buscar um outro zagueiro. Fábio, sobre o novo telão, ele vai passar o jogo, a transmissão do jogo e o replay do VAR também? Boa pergunta. Esse novo telão? Passar o jogo? Não, né? Não vai passar. É o placar eletrônico, não. Não, só o lance do VAR. Aí se esforçou para ter outra aqui. Eu queria perguntar sobre a questão do Ayrton Cantalapiedra, porque quando foi questionado o Jair Ventura antes da pausa para a Copa do Mundo, já deu uma resposta bem breve sobre isso. Ele bebe logo água. É porque Cantala Pedra é uma situação problemática. Saiu no meio do ano. Eu comentei até isso num dos vídeos que eu fiz. Acho que foi no primeiro, no piloto. E é um jogador que não sei onde vai jogar, né? Ele não vai jogar no lugar de Tárzia ali, que já é reserva. Não vai entrar na de Mateuzinho, porque agora tem Pochettino. E pela ponta direita, ele nunca jogou lá, pelo menos no Vitória. E já tem Eric, tem Marinho. Não sei não. Não sei se ele tem espaço mais pro Vitória, não. Mas também não pode rescindir, ter que pagar tudo pro cara, né? Tem que também ter alguém pra emprestar ou vender. Não sei. Ele só não pode prejudicar os bastidores. Pega o departamento de futebol e muito se questionou se ele permaneceria ou não do clube. Qual é o planejamento para esse atleta em específico? Então, o jogador tem mais um ano de contrato, é um ativo do clube. O ano passado fez uma excelente campanha. Foi eleito. Fez uma boa campanha. 3 melhores da campanha do ano passado. Está integrado, está treinando normalmente. Por enquanto, continua como atleta do clube, treinando as posições do treinador. Fábio, boa tarde. Você, logo antes da janela abrir, havia comentado que havia se discutido internamente sobre algumas mudanças de características, de repente por conta das questões de jogos fora de casa, e talvez seja necessário mudar uma coisa ou outra. A janela abriu e a gente tem o Fabiano, que é talvez ali mais próximo de Natan, o Wallace, que é o primeiro. Vitória que ainda não ganhou uma partida fora de casa, velho. Normalmente não tivemos tantas mudanças de características. Como é que está essa avaliação dessa parte, característica de jogo fora de casa, que você citou, que pensaria na janela em mudar, mas que agora falou que só viria de repente o ponta, de mais rápido? É uma boa pergunta de Léo aí, porque quando ele traz o zagueiro, Brites, fora de casa, a gente pode fazer aí 3 zagueiros também, ele lateral, né? Mas eu vi no mapa de calor dele que ele não sobe muito. É como o próprio Natan Mendes faz, só que aparentemente Natan ainda avançava mais, né? E aí jogar com 3 zagueiros, sei lá, pra tentar. Mas a questão não é nem esquema, eu acho que é mais postura mesmo do clube. Isso precisa ser implementado aí dos jogadores. Acredito que eles estão muito ansiosos também para vencer a primeira fora. Contudo, quando você não vence, né, vai criando, vai crescendo uma bola de neve e fica cada vez mais difícil. Só que a gente precisa interromper isso em algum momento. A gente não pode passar o campeonato inteiro ganhando sem ganhar uma partida fora de casa. Ou ganhando 1 ou 2. Por mais que sejamos fortes no Barradão, a gente precisa também pontuar fora de casa. Acho que como tinha falado, se conseguir sair alguém. A gente teve agora, nessa pré-temporada, foco bem nesse assunto e tempo para treinar, né? Então você já vai ver um modelo de jogar diferente do Vitória daqui para frente. E Modelo diferente de jogo, isso é importante, vamos ficar ligado. as peças que chegaram, eu entendo que, não sei se a avaliação de vocês é melhor, melhorou o nível, na opinião minha, nem como presidente, como torcedor. Melhorou, sem dúvida. Melhorou o nível do elenco. E essa melhora do nível do elenco, a ideia é que ela reflita fora de casa e dentro de casa. Aí dia 16, a torcida vai esgotar os check-ins, vai esgotar os ingressos, eu tenho certeza. E a gente vai ver a partir Fiz o meu, inclusive. Ô, Fábio, primeira vez eu estava conversando com você e você me disse de uma situação de que o Vitória realmente precisava até acho que agosto tá fechando o caixa com 30 milhões. Nesse caso, eu consegui, tinha história de vender jogador, enfim. O que é que vocês estão pensando? PH aí, salve, PH. A, B ou C para quitar esses valores em relação aos voos fretados. Você acha que deve ficar tipo,
esse faz parte do patrocínio, e com certeza vocês vão ter que passar também do limite de quantidade de voos enfrentados. Como é que vocês estão pensando também para não onerar o caixa para isso tudo? Vamos lá. Todo mundo sabe do aperto financeiro nosso é grande. Eu digo todo dia que a gente continua em reposição. Pensar só não resolve, tem que agir. Não é? Por isso que a gente foi buscar a balada, por isso que a gente foi buscar o BH, por isso que a gente renovou. Estamos trabalhando para tentar fechar. O ano passado a gente fechou com 25 milhões de negativo. Aí quase o mundo cai para essa oposição do Vitória. No fim, foi o menor negativo do Nordeste, foi o do Vitória. Você compara com os outros. Porque o futebol ele não dá lucro. A gente, Ítalo fala bem isso aqui, nem veio para entrevista, né? O futebol não dá lucro. Meu parceiro Ítalo do Arena tomou de graça aí. Posso dar lucro? Não tem como dar lucro no futebol. Futebol, você gasta mais do que recebe. Não tem o que fazer. Você vive de antecipações e gasta mais do que recebe. Então, a gente começa devendo 60 milhões. O orçamento aprovado e o executável é 60 milhões. A nossa quer chegar em 60 milhões. Aí você bota lá, venda de atleta e tal, para tentar equacionar. Esse ano a gente não vendeu ninguém. Né? Uma da venda que tem no Vitória esse ano é a de Alisson, que é por tabela, que não chega nem perto dos 60 milhões que a gente projetou. A gente perdeu dinheiro esse ano com a questão da TV. Já expliquei isso 300 mil vezes. Porque, pelo contrato da Globo, você dividia o dinheiro em 9. Esse ano o Remo subiu, ficaram 10 na Libra e nós perdemos dinheiro, quase 20 milhões. A ação que o Flamengo fez, a gente perdeu no PPV mais 5. Então a gente está pagando. Aqui no Vitória, eu disse isso na entrevista de Anderson e falo a verdade. Você vende o almoço para comprar a janta. Até agora. Não faltou a janta, graças a Deus. Então a gente sabe que é um desafio. E nem vai faltar, né, Fábio? Porque é uma luta diária com essa questão da grana. Nós planejamos fazer os ofertados e a Spoca é nosso patrocinador. Quem paga 100% dos ofertados do Vitória é a Spoca. O patrocínio dela é especificamente para pagar os ofertados em cima disso, especificamente. E por aí vai. Na hora que a gente trouxe aqui, a folha do Vitória, com os que saíram e os que entraram, continua igual. Mesma quantidade maior de ter saído e mesma quantidade menor de estar vindo, a folha ficou a mesma. A gente nem aumentou nem diminuiu da folha. Então, mantendo o planejamento. E aí, mês a mês. É uma guerra de mês a mês. Eu vou parar por aqui, gente, porque para o vídeo também não ficar muito longo, né? E acredito que as perguntas seguintes, elas são interessantes, sim, claro, todas as perguntas são importantes, mas já conhece mais ou menos aquilo que vai ser dito. Portanto, ficamos por aqui. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se aí no canal do Crônicas SCV aqui no YouTube e também lá no Instagram. E, se possível, comente, diga o que, é que você está achando e coloque seus posicionamentos acerca aí até mesmo do que Fábio Mota falou e também dos meus comentários, beleza? Firmão, grande abraço, avante meu